Salve, salve, cartoleiros! Estamos de volta para o fechamento do time aí na 19ª rodada, última rodada do primeiro turno. Vamos aí repassar as nossas dicas, as nossas opiniões, posição por posição, para definir e fechar a nossa equipe. A gente está com alguns problemas de cartoletas, né? Como a gente já vem mencionando, a gente montou o time agora na 17ª rodada, voltamos a fazer esses vídeos, mas vamos fazer o possível para repassar aqui todas as dicas para a rodada. O esquema já adianto para vocês, 4-4-2, temos muita opção de meio para essa rodada, até um 4-5-1, quem sabe. Ou se você quer ir de 4-3-3, a gente tem algumas opções de atacantes também. Eu vou repassar aqui para vocês o que eu acho de melhor e com quem que eu irei, certo? Não necessariamente irei com quem eu acho melhor para a rodada, primeiramente por conta de cartoletas, mas vocês vão ver aqui ao longo do vídeo. Vamos começar com o gol. No gol a gente tem o Everton, né, aí joga fora de casa contra o Fluminense, Fluminense tentando aí se recuperar, venceu rodada passada por 1-0, jogo difícil. Desse jogo eu ainda confio mais no Fábio em defesas do que no próprio Everton. O Everton seria mais pensando em SG. A gente tem o Cássio aí, né, o Cássio que joga em casa contra o Juventude, né, pode aí ser uma opção interessante, principalmente pensando em SG. Temos o Hugo. O Grêmio é um dos times que mais cede defesas para goleiro no campeonato. Então o Grêmio cedendo pontos para goleiro, é o time que mais cede média para goleiro na competição. Então o Hugo aí, para mim, seria a melhor opção da rodada. Por quê? Porque o Fábio e o Lucas Arcanjo enfrentam os times que mais cedem, que seria o Flamengo, é o time que mais cede defesas, e o Palmeiras é o segundo que mais cede defesas. Então, assim, pensando nisso, o Lucas Arcanjo seria uma boa opção, mas muito difícil aí escalar o goleiro do Vitória contra o Flamengo. É, eu acredito aí numa vitória até tranquila do Flamengo essa rodada. Já o Fábio pode sim ser um nome interessante. E o terceiro que mais cede é o Grêmio. Como o Grêmio é o terceiro que mais cede defesas e é o que mais cede média para goleiro, né, e é o pior ataque da competição, Hugo Souza, para mim, é a melhor opção de goleiro para essa rodada, certo? Mas se você quiser arriscar aí um Marcos Felipe fora contra o Atlético Goianiense que não vem jogando bem, pode ser uma boa opção. O próprio Rossi do Flamengo contra o Vitória. A gente tem o Cássio também que a gente mencionou. E fora isso, não vejo mais uma outra opção de goleiro. Eu irei com Cássio. Poderia ir com o Hugo, até mais barato, questão de cartoletas. Mas vocês vão entender porque eu irei de Cássio quando a gente chegar nas laterais. Certo? Vamos aí para a zaga. Na zaga a gente tem o Thiago Silva que estreou, já fez 6,40, mas agora tem um confronto mais difícil aí que é contra o Palmeiras. Temos o Gustavo Gomes, bom nome para a rodada. Se eu tivesse cartoletas, iria com o Gustavo Gomes, um zagueiro aí que está sendo até bem escalado, cobra pênalti, né? Então pode ser uma boa opção Gustavo Gomes. Os zagueiros do Corinthians, a gente tem Kaká, André Ramalho e Félix Torres. O Grêmio o Grêmio é aquela, cede para todo mundo, vamos dizer assim, né? O Grêmio, ele é o time que mais cede para goleiro, média para goleiro, e é o time que mais cede desarmes para zagueiros também. Então, assim, Kaká, André Ramalho, Félix Torres, boas opções. O Kaká, ele é mais para bola aérea ofensiva, ele não é tão de desarmes. E o lado que o Grêmio cede desarmes é mais ali o lado direito, onde joga o Félix Torres, o André Ramalho mais centralizado vai estar por ali. Então eu vejo para desarme o André Ramalho e o Félix Torres como melhores opções. Porém, o Félix Torres também já se demonstrou não ser muito bom em desarmes. Já o André Ramalho fez um jogo apenas, já fez alguns desarmes nesse jogo contra o Bahia, fez 3 desarmes, então, e cometeu apenas uma falta. Eu vejo o André Ramalho pensando nisso como uma melhor opção e eu irei de André Ramalho do Corinthians. Arboleda e Alan Franco, Arboleda é uma melhor opção que o Alan Franco. Pode ser uma opção aí contra o Botafogo, a rodada que a gente não tem tantas opções de zagueiro. Temos os zagueiros do Flamengo, o Léo Pereira e o Fabrício Bruno, que podem ser também boas opções.
O Gabriel Xavier, do Bahia, sempre vem fazendo pontuações razoáveis, joga fora, já tem 20 desarmes na competição, joga fora contra o Atlético Goianiense, mas eu acredito que esse jogo vai ser jogo de gols, viu? Então, não sei se seria uma viável aí ir com o Gabriel Xavier, mas é uma boa opção também para quem está confiando aí no SG do Bahia. Falei do Léo Pereira e do Fabrício Bruno, e temos os zagueiros do Cruzeiro, João Marcelo e Zé Ivaldo. Eu prefiro o Zé Ivaldo. O Juventude é um time que não cede desarmes para zagueiro, não cede para lateral. Então é mais pensando no SG e numa bola aérea ofensiva. Então eu vou de Zé Ivaldo. Lembrando que se eu tivesse cartoletas, eu iria de Gustavo Gomes. Minha zaga seria Gustavo Gomes e André Ramalho. E também aí, dependendo, poderia ir até de Hugo para ir com o William na lateral. Por que eu diria para ir com o William na lateral? Gente, vão de William, certo? O William, baita nome para a rodada, muito ofensivo, cobra pênalti, mas eu não irei de William. Com uma dor no coração, não irei. Por quê? Precisa economizar em cartoletas, e se a gente analisar bem as estatísticas, o Juventude é um time que não cede nada para lateral, não cede para lateral, para zagueiro, para goleiro. Tô com o Cássio, mas é mais pelo SG mesmo, porque o Juventude não cede. O William, embora não tenha esse potencial aí do Juventude de ceder desarmes, mas o William é bem ofensivo, cobra pênalti, então é uma baita opção da rodada, e vão com o William. Mas eu não irei por conta disso. Se a gente for analisar estatísticas, quem cede muito para lateral, a gente vai ter aqui o Grêmio, que cede muito para laterais direitos. O Grêmio cede muito para lateral direita. É o time que mais cede. O jogo do Grêmio é todo por ali, pela lateral direita, certo? Então, Mateuzinho ou Fagner estão em dúvida. Pesquisei, analisei aí, vi umas fontes que Mateuzinho joga. Eu vou de Mateuzinho, mais barato que o William, e tendo em vista que o Grêmio cede muito para a lateral direito, o jogo é todo por ali, Reinaldo, Soteldo, vou confiar aí nos desarmes do Mateuzinho, acredito que ele vai jogar, o Fagner deve começar no banco, então eu vou de Mateuzinho, pois o Grêmio, como eu falei, cede muito para laterais dos times que enfrentam. Então, o Mateuzinho é o meu primeiro lateral. A gente tem aí, quem sabe, um Wellington que vai marcar o Luiz Henrique, pode desarmar bastante. O Marcos Rocha fez uma excelente média básica entrando no decorrer do jogo contra o Cruzeiro. A gente tem aqui também o Kaique Bruno, mas pensando em SG, como eu falei, o Juventude não cede tanto. Temos os laterais do Bahia, o Arias e o Iago está como dúvida, Iago ou Juba, pensando também em SG, pois o Atlético Goianiense não cede tanto. E os laterais do Flamengo, a gente tem Varela e Matias Vinha. Se a gente for olhar também as estatísticas da rodada, o Vitória é o segundo time que mais cede desarmes para lateral direito na competição. A gente não está com ninguém do Flamengo na zaga, então a gente vai com Varela. Então os dois laterais que a gente vai é Varela e Mateuzinho. Vamos arriscar o Mateuzinho aqui como está a dúvida, mas analisando aí algumas fontes, possivelmente ele mesmo quem vai para o jogo. Queria ir de William, mas para economizar cartoletas, vamos com Mateuzinho e Varela. Dobramos a zaga do Corinthians e dobramos a zaga do Cruzeiro. Lembrando que eu queria aqui não Zé Ivaldo, queria aqui Gustavo Gomes, mas como não tenho cartoletas, né, temos que ir com o que a gente pode. Vamos para o meio campo. Agora, meio campo tem muita opção. Temos Arrascaeta, temos Lucas Moura, De La Cruz, Arias, Rafael Veiga, Matheus Pereira, os meias do Bahia, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Cauli, Tassiano. O Garro também uma boa opção para a rodada. O Gerson pode se dar bem ali também, vai jogar mais avançado na ponta direita. E é isso aí, são os meias que a gente tem para a rodada, ou seja, vamos lá. Flamengo, Gerson, Arrascaeta e Dela Cruz. Cruzeiro, Matheus Pereira. Palmeiras, Veiga. Fluminense, Arias. São Paulo, Lucas. Corinthians, Garro. E os meias do Bahia, Everton Ribeiro, Tassiano, Cauli e Jean Lucas. 12 meio-campistas aí para a gente escolher 4 apenas. Eu já adianto, Arrascaeta é o nome dele, juntamente com De La Cruz. Direi com os dois meias
do Flamengo, certo? Os dois meias do Flamengo jogaram juntos poucas vezes no campeonato, as vezes que jogaram junto. A penúltima vez, o Arrascaeta fez 22 pontos, o De La Cruz fez quase 8 pontos sem gol e sem assistência. Rodada passada, o De La Cruz fez 5 pontos sem gol e sem assistência. O Arrascaeta deu uma assistência, fez mais de 10 pontos. Tem um jogo teoricamente mais fácil aí contra o Vitória, então vamos com os dois. Outro meia também que a gente não pode deixar de fora é o Matheus Pereira. Tem uma média absurda quando joga em casa. A média do Matheus Pereira em casa é de mais de 10 pontos. Então é um meia que até como capitão não seria exagero ir de Matheus Pereira. É um meia que todo mundo vai ter, não tem como deixar de fora aí o Matheus Pereira também. Então aqui a gente já colocou 3 meias, só resta mais uma vaga para o meio campo. Por isso que eu falei que 4-5-1 também pode ser uma alternativa, mas tem um atacante que eu estou muito confiante nele, vou com ele, não vou deixar de fora, então eu vou só com 4 meias. Antes de dizer quem é o meu quarto meia, vamos para o ataque, que é Pedro, não tem como, e já adianto, é Pedro, capitão, né? Ele está numa fase, está fedendo a gol, a bola sobra para ele, ele faz o gol, pode estar a fase que estiver o Flamengo, o jogo está ruim para o Flamengo, a bola procura ele, ele faz o gol. Então não tem como, é Pedro. E o outro atacante, a gente tem Luciano e Caleri, que pode ser boas opções aí contra o Botafogo. O Luiz Fernando pode ser uma boa opção contra o Bahia, pois eu acredito que esse jogo aqui vai ser jogo de gols. E o Uri Alberto do Corinthians é uma boa opção, assim como o Romero. O Everton Cebolinha para dobrar aí o ataque com o Pedro também, uma boa opção. E o Juventude cede muito para atacantes também, viu, galera? Então a gente tem o Arthur Gomes e o Caio Jorge, que está provável. A gente vai ter a escalação antes, pode ser que jogue Lautaro Dias e Caio Jorge. Então se tornam aí boas opções, já que o Juventude cede bastante para centroavante. Então, se você quer ir com 3 atacantes, tem opção para isso, certo? E tem o atacante que eu vou, Everaldo. O Atlético Goianiense cede muito para centroavante, certo? Cede muita pontuação para atacante. O Everaldo cobra pênalti. É lei do ex contra o Atlético Goianiense. É um jogo aí que vai ter gols para os dois lados. Eu acredito que é jogo de gols essa partida. Então o Everaldo aqui é uma grande opção para a rodada. Lei do ex, estou confiando nele. Por isso, quando a gente for aqui para o nosso último meia, a gente já descarta os meias do Bahia, pois eu já estou com o Everaldo. Então, não vou com o meia do Bahia. Então, nosso último meia, a gente tem Lucas Moura, a gente tem Arias, a gente tem Rafael Veiga e a gente tem o Garro, pois os meias do Bahia a gente descartou. Queria muito ir de Lucas, né? Lucas Moura, uma boa opção aí contra o Botafogo, jogando mais ofensivo. O Arias também, o Palmeiras não se dá muito bem jogando contra o Fluminense lá no Rio, né? Porém, o jogo do Lucas é mais difícil contra o Botafogo. O do Arias também é difícil contra o Palmeiras. O Veiga também é um jogo difícil contra o Fluminense lá. Eu vejo o jogo do Garro um jogo mais teoricamente mais fácil. O Garro tem uma média básica melhor, né? Ele consegue pontuar mesmo sem gol e sem assistência. É o cara da bola parada. Enfrenta o Grêmio aí. O Corinthians vem vindo de 2 vitórias, querendo engrenar aí uma sequência de vitórias. Se encontrou com o Ramon Dias. Então a gente vai com o Garro para fechar aí o nosso meio-campo. Vamos com o Garro, fechamos no 4-4-2 com Garro, Matheus Pereira, De La Cruz e Arrascaeta. E o nosso treinador, Fernando Seabra, é um grande nome, é o técnico aí mais escalado da rodada, porém eu estou confiando mais no Ramon Dias do Corinthians, é com ele que a gente vai, Ramon Dias do time do Corinthians. Mas Fernando Seabra é uma boa opção, Tite uma baita opção aí também para treinador. Né? Boas opções aí que você pode escolher. Então fechamos a nossa equipe com Cássio no gol, não é? Fechamos nossa equipe com Cássio no gol, Varela e Mateuzinho nas laterais, Zé Ivaldo e André Ramalho na zaga, Garro, Matheus Pereira, De La Cruz e Arrascaeta no meio campo, Everaldo e Pedro no ataque. Pedro capitão. Matheus Pereira também uma baita opção aí de capitão se você quiser aí diferenciar. Galera, o que é que eu costumo dizer?
Tem gente que joga liga mensal, falta 2 rodadas para acabar o mês. Tem gente que joga tiro curto, tem gente que joga liga anual. Depende muito da colocação em que você está. Você está bem no mês para ganhar o mês? Vai no padrão. Vai no padrão, vai de William e outro lateral, vai de Hugo no gol, vai de Kaká na zaga com outro zagueiro, vai com esse meio campo que é o padrão da rodada, Garro, Arrascaeta, De La Cruz, Matheus Pereira. Se for só com três, escolhe um para deixar de fora, mas eu não deixaria Arrascaeta e Matheus Pereira de fora, certo? E vai nos atacantes. Mantenha ali a sua média. Ah, estou precisando buscar, eu preciso tirar pontos, eu preciso recuperar no mês, eu tenho que tentar diferenciar. Quer diferenciar? Tira um Willian da lateral, vai comigo aqui de Varela e Mateuzinho, não é? Porque todo mundo vai ter o Willian. Ah, eu preciso diferenciar. Coloca um Caio Jorge no ataque, coloca um Lautaro Dias no ataque, coloca um Lucas no meio campo, um Arias no meio campo. Você já vai estar aí diferenciando dos seus concorrentes. Coloca o Matheus Pereira de capitão aí, quem sabe pode dar muito bom. Você diferencia e pode aí, quem sabe, buscar a pontuação aí para tentar se recuperar na liga. Mas já está bem, quer manter a média, vai no padrão e não inventa, certo? Espero ter ajudado vocês, ter tirado as dúvidas. Sexta-feira a gente está de volta aí com o vídeo como que foi nossa rodada, como que foi nossa pontuação e já fazendo a base para a rodada do final de semana. Fiquem com Deus, aquele abraço e eu fui!